Os conjuntos numéricos são formados pelos naturais, que são zero, os inteiros positivos, os inteiros, que são esse mais os inteiros negativos, os racionais, que são todos esses, mais as frações positivas e negativas, incluindo dízimas periódicas, que elas provêm de frações, os irracionais, que são as raízes que não dão exatas, e todos esses juntos são os números reais. A única coisa que não pertence ao conjunto números reais, que nós não conseguimos resolver dentro do conjunto dos números reais, são as raízes quadradas ou de índice par de número negativo. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, que é menos 9. Por que eu não consigo resolvê-la dentro do conjunto dos números reais e digo que ela não pertence a esse conjunto? Porque sinais iguais dá mais. Então, se eu fizer menos 3 ao quadrado dá mais 9, ou se eu fizer mais 3 ao quadrado também dá mais 9. Eu não tenho um número que, multiplicado por ele mesmo, que vão ficar os dois sinais iguais, que dê negativo. Por isso que não é possível de resolver. Porém, dentro do conjunto dos números complexos, isso é possível de ser desenvolvido. No conjunto dos números complexos existe uma unidade imaginária chamada i. Essa unidade imaginária i ao quadrado, ela é igual a menos 1. E nós tomamos essa igualdade para resolver equações e cálculos que decaiam em raízes quadradas ou de índice par de número negativo. Aqui eu tenho um exemplo de uma equação de segundo grau incompleta, que eu vou resolvendo, não preciso nem de fórmula de Bhaskara para resolver, porque ela é incompleta. Eu passo 25 para o segundo membro, ele vai ficar menos 25. E quando eu passo a potência do x para o segundo membro em forma de raiz, vai aparecer uma raiz quadrada de número negativo, que é menos 25. Então, nesse momento, eu posso dizer que menos 25 é o mesmo que 25 vezes menos 1. E se i ao quadrado é menos 1, eu posso substituir o menos 1 por i ao quadrado. E aí posso resolver a raiz de 25 dá 5 e de i ao quadrado dá i. E eu encontro as duas soluções dessa equação, que são menos 5i e 5i. São soluções de dentro do conjunto dos números complexos, né? Por isso que vai aparecer o i na minha solução. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma equação de segundo grau completa. Nessa nós vamos precisar de usar a fórmula de Bhaskara pelo fato dela ser completa, que está a fórmula. O valor de A é 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado. O de B é menos 2, que é o número que acompanha o x. E 5 é o número sozinho. Vou substituir os valores na fórmula de Bhaskara, com muito cuidado, porque como o B é negativo, aqui ele precisa entrar entre parênteses, e eu tenho menos da fórmula aqui também, então tem que ter cuidado para colocar certinho os sinais, substituir. Menos com menos vai dar mais 2, menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. E eu tenho aqui dentro da raiz 4 menos 20, que dá menos 16. E aí eu chego a uma raiz quadrada de número negativo, que dentro do conjunto dos números reais eu não posso resolver. Mas a partir de agora eu posso fazer o seguinte, dizer que menos 16 é o mesmo que 16 vezes menos 1. E no lugar do menos 1, vou usar a unidade imaginária i ao quadrado. Então, a gente substitui o negativo, na verdade, né, pelo i ao quadrado. E aí, raiz de 16 dá 4 e de i ao quadrado dá i. Eu tenho x1 e x2, que são, né, eu destrincho isso aqui, eu distribuo as soluções para x1 e x2. Um positivo do negativo, divido 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2i, 2 por 2 é 1 aqui, menos 4i por 2 dá menos 2i, e essas são as duas soluções dessa equação, 1 mais 2i, 1 menos 2i, soluções dentro do campo dos números complexos. Nós podemos observar que quando resolvemos essa equação aqui, nós obtivemos soluções que só tinham a parte imaginária. Eu não tinha uma parte real, que não tinha um número sozinho, só tinha a parte do i. Nessa outra equação, eu já encontrei soluções que têm parte real e parte imaginária. Um número complexo ele pode ser assim, ele pode ser imaginário puro, como no outro exemplo, menos 5i ou 5i, e pode ser um número completo que tem parte real e parte imaginária, como são esses dois aqui dessas duas soluções.